Olha, o presidente Michel Temer se reuniu com representantes da construção civil para tratar a respeito da realidade do mercado nesse segmento, mas também da situação econômica que o país enfrenta e a necessidade de reformas nesse sentido. O presidente recebeu esses representantes. Nós estamos com um deles, um dos que participou dessa reunião com o presidente Michel Temer, que é André Bahia, presidente do Sindicato da Construção Civil aqui no estado do Piauí, que a gente conversa a partir de agora aqui no nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, André Bahia, seja bem-vindo. Boa tarde Eli, boa tarde a todos os telespectadores e toda essa galera do bem que está aqui na retaguarda, né, João? Na retaguarda, tem muita gente aqui na retaguarda ajudando a fazer o Jornal do Piauí. Agora, André Bahia, vocês tiveram essa oportunidade de contato com o presidente, o que é que vocês perceberam dele em relação à preocupação com as questões econômicas e também com esse segmento da construção civil? Há uma preocupação do governo que é interino e que nesse mês agora vai se definir se será definitivo ou não, principalmente com o aumento do desemprego dentro da construção civil, né, João? Você vê só no Piauí, por exemplo, no primeiro semestre nós perdemos 4 mil vagas em números aproximados. Por uma base, em dezembro de 14, que foi onde isso começou com mais força, nós tínhamos 40 mil empregados. Então você vê dentro de percentuais uma redução muito grande. Então o governo está preocupado com isso e tomou algumas medidas para curto prazo. Né? Para curto prazo, o foco grande está no programa Minha Casa Minha Vida, porque a habitação é o sonho do brasileiro e também gera emprego com velocidade, porque as obras caminham com mão de obra intensiva. Você quer dizer então que ele, por um lado, atende a uma questão social importante, por outro, atende a uma questão econômica importante. Exatamente, para um momento pontual, tá? Mas também tem medidas de médio e longo prazo que a gente vai tratar já já. Para essa questão pontual, o que é que foi colocado lá? O Minha Casa Minha Vida, até então, era distribuído em 3 grandes faixas, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. A faixa 1 é a faixa que tem mais subsídio, a 2 é uma quantidade menor de subsídio e a faixa 3 praticamente não tem subsídio, apenas o financiamento do fundo de garantia. Então, a faixa 1 é para aquelas pessoas mais pobres. Exatamente, mas por outro lado depende também de um subsídio maior do governo, que é para a pessoa pagar menos pela casa que está adquirindo. Então, o que é que foi colocado lá em linhas gerais, obviamente que se tratou também de infraestrutura, são muitas as informações, mas vamos focar nessa questão da habitação popular. Na faixa 1, foi prometido, em primeiro lugar, que os pagamentos terão seus pagamentos feitos em dia, sem nenhum atraso. Isso dá tranquilidade ao empresário que lá está. Em segundo lugar, foi prometido também a retomada de obras que estavam paralisadas. Por exemplo, no Piauí nós temos aproximadamente 500 casas paralisadas em Floriano. Essas obras devem ser retomadas o mais rápido possível. E foi prometido também na faixa 1, para o ano que vem, retomar contratações novas para o faixa 1. A novidade também é que criou-se uma faixa intermediária entre a 1 e a 2, a chamada faixa 1,5. O que é esta faixa 1,5? É uma faixa que não tem um subsídio tão grande quanto a faixa 1, mas um subsídio melhor do que o 2. Quem é que vai poder se beneficiar desta faixa 1,5? São pessoas com renda até R$ 2.350. Isso vai entrar em operação imediatamente. Não começou ainda, mas vai começar. Foi liberado ontem, foi dada a notícia. Como é que a coisa funciona? Os empreendedores agora vão poder começar a dar entrada na Caixa Econômica e no Banco do Brasil para poder aprovar os projetos lá dentro e ter as contratações. Isso normalmente, em linhas gerais, demora uns 6 meses para começar a operar dentro da faixa 1,5, entre a permissão para começar a dar entrada nos projetos e contratação. A gente vai mobilizar a base toda para correr, para tentar pegar esse recurso o mais rápido possível. É possível dizer quantas moradias devem ser construídas agora, depois dessa nova intenção do presidente, aqui no estado do Piauí? Podemos estimar. Veja só, o número ainda não é muito grande, porque a situação do fiscal do Brasil ela ainda está muito delicada. Foi prometido 40 mil unidades para até o final do ano. Normalmente, a gente fica aí em torno de 1,5% a 2% disso a nível do Piauí, que é um número até bom, porque nós somos apenas 0,64% do PIB. No que daria o que aí, Joel? Entre 400 e 700 casas nesta faixa 1,5%. Agora, a faixa 2 e 3, o programa não parou, porque a grande parte da origem do recurso é do fundo de garantia, que é do trabalhador, que os empresários pagam. Está garantido esse recurso para a construção. E aí continua. Então foram colocados aí 400 mil unidades para este ano, de faixa 2 e 3. Você vê que já é 10 vezes mais do que foi prometido para o faixa 1,5. O que a gente tem que fazer é mobilizar a base dos empresários, articular com Caixa Econômica e Banco do Brasil, que é quem libera os recursos, para a gente tentar capturar o máximo possível de demanda para o momento de crise que estamos vivendo. Agora, André, você que participou desse encontro com o presidente, é possível você dizer qual é a preocupação do governo em relação a alguns indicadores econômicos? A população é acostumada a ver, em casos de recessão, por exemplo, uma queda da inflação.
Agora aconteceu recessão com inflação. Exato. E desequilíbrio no valor do dólar, no câmbio. O que é que ele fala para os empresários em relação às medidas que estão tomadas e quais são as impressões suas em relação ao que precisa ser feito? João, sua pergunta é muito boa. Eu nunca me esqueci de uma reunião que tive com o ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, que ele disse assim: André, o Brasil não precisa mais de medidas pontuais, precisa de medidas amplas e gerais. Não cabe mais remendo. Então, a tua pergunta ela é perfeita. O que é que acontece? Na economia, qual é um grande indicador para todos nós? Por favor, telespectador, preste atenção, precisa ser um pouco técnico, mas você é inteligente, você vai entender. É inflação. Inflação é o quê, Joelson? Inflação é a desvalorização do poder de compra da tua moeda em relação às despesas que você tem dentro da sua nação. Por exemplo, eu tenho R$100 hoje, eu compro tantos quilos de carne. Se a inflação estiver muito alta, esses mesmos R$100 não vão dar conta de comprar a mesma quantidade de carne num mês, 2 meses. Então isso aí tira o poder de compra da população. Esse indicador é fundamental. Eu nasci em 1976, ainda experimentei um período de hiperinflação. O que é que tudo isso tem a ver com a Constituição Civil? Por favor, redobra a sua atenção, você vai entender. Qual é a origem da inflação? De onde é que a inflação vem? Por que é que existe? O que é que acontece? São 2 razões. Primeiro é você não ter capacidade de produção quando tem muita gente querendo comprar. Não é o caso do Brasil agora. O Brasil está com a capacidade instalada, inclusive ociosa, não é o motivo da mega inflação ou de inflação alta. O maior medo, então, para a questão de inflação, que é a segunda razão, é o governo, Joelson, não conseguir honrar seus compromissos. Isso foi o drama que nós tivemos lá na década de 80 e de 70. Quando o governo começa a perceber, pessoal, que não tem mais como honrar as suas dívidas, ele começa, então, a desvalorizar a sua moeda para poder honrar seus compromissos. Esse é o grande drama do Brasil. O Brasil hoje está em níveis galopantes do aumento de sua dívida. É por isso que as contas públicas precisam ser organizadas, para o Brasil não correr, no médio espaço de tempo, o perigo de voltar para a hiperinflação. Se o Brasil, então, organizar suas contas públicas, que aí passa pelas reformas que você perguntou muito bem, que foi tratado muito fortemente isso, o Brasil mostra ao mundo que pode honrar seus compromissos, a confiança retorna, a confiança retomando, os investimentos retomam e aí aparece a utilidade para a população, que é emprego, renda, melhoria dos serviços públicos e a arrecadação aumenta. Então, o resumo de tudo isso que lhes falei, usando a inflação, Joelson, é que esse país precisa enfrentar os seus problemas de frente. Quais sejam? As 4 grandes reformas deste país. Reforma do teto do gasto, para não deixar gastar mais do que tem. Reforma da Previdência, que, por exemplo, só no Piauí tem um rombo de 70 bilhões por mês, só com rombo de Previdência. Reforma trabalhista para melhorar a relação entre trabalhador e empregado para a gente gerar emprego. E reforma tributária, que é uma reforma que melhora o ambiente de negócio. A 5ª e última reforma seria a reforma política, que é uma reforma que envolve muito mais o Congresso Nacional, que precisaria ser trabalhado. Então, eu te diria assim, a sociedade brasileira precisa amadurecer nessas questões. Vocês da mídia têm um papel fundamental, Joelson, para deixar as coisas com a maior transparência possível, para a gente precisar tomar as medidas duras que precisas forem para melhorar a situação do povo brasileiro, a situação de emprego, renda e dos entes públicos como um todo. Eli Lopes. Presidente, os telespectadores aqui estão entendendo aí o que o senhor falou e querendo que o senhor confirme se realmente é isso. Eles querem saber se tudo isso representa, no fim das contas, mais emprego para mão de obra que trabalha diretamente com a construção civil, porque tem uma grande expectativa em torno disso. Sem dúvida nenhuma. Agora, veja só, na economia, principalmente no setor da construção, não é assim, você liga e desliga, né? Tudo tem ciclos. Eu acredito que a gente chegou no fundo do poço e que a gente está começando um ciclo para cima. Eu acho que a reforma de teto de gasto deve passar. O governo já está olhando para um horizonte de a economia crescer 2%. O governo está propondo 1,2% para o ano que vem. O mercado está achando que cresce 2%. Tá? Se crescer 1,2%, que é o que o governo está estimando ali, já retoma a arrecadação também, sem alta de impostos. E a gente começa a virar o ciclo da economia. Então, você que está aí desempregado, esse aqui é o grande drama, a mãe de casa que está aí, vendo o marido procurando um trabalho, ou você, mãe de casa também, que quer trabalhar e não consegue, eu te diria que é hora de ter um pouco mais de paciência, correr atrás de algumas pequenas oportunidades, que eu acredito que no médio prazo, já no ano que vem ali, a gente vai ter uma economia com crescimento pequeno, mas não mais com recessão. É o que eu poderia dizer,
Vamos nos esforçar, continuar pedindo a Deus força para vencer essa crise, para que ano que vem a gente retome isso. Isso, pelo menos, é a minha expectativa, é o que a gente está passando para os nossos associados, para eles prepararem projetos e gerarem obras para o Piauí. André, nós vamos agora falar, inclusive ao vivo agora, a respeito de um caso de necessidade de planejamento para a recuperação dos rios, das bacias dos rios. Envolve um assunto que você também falou muito, que é saneamento básico. Saneamento básico também é uma preocupação de vocês. Foi falado demais ontem em saneamento básico, demais. Já tratamos isso contigo. Tu és um especialista no assunto, inclusive tu foi quem me passaste uma série de informações e eu tenho todo o interesse de ouvir isso, com certeza. Então, nós vamos então falar ao vivo com a repórter Carol Santana, que está ao lado do presidente da FUNASA, a respeito dessa situação. O Rio Parnaíba precisa passar por uma recuperação e, claro, isso envolve recursos. Isso envolve dinheiro aplicado e investido nessa recuperação. A repórter Carol Santana está ao vivo e fala com a gente a partir de agora da margem do Rio Parnaíba, esse rio tão importante e tão precioso para nós, mas que tem sofrido tanto. Carol? Pois é, Gelson, boa tarde a todos. O que acontece é que o governo federal está desenvolvendo o programa de revitalização do Rio São Francisco, um investimento inicial aí somente na primeira fase de cerca de 2 bilhões de reais. E aí o Rio Parnaíba, que é um rio genuinamente nordestino, nasce ali na divisa do Piauí com Maranhão, Bahia e Tocantins. Rio Parnaíba ficou de fora, não vai receber nada aí para sua revitalização, um rio de mais de 1.700 quilômetros de extensão e que é essencial para a vida de tantas pessoas. O governo do estado, então, está reivindicando que parte desses recursos sejam investidos também aqui no Velho Monte. A gente vai conversar sobre isso a partir de agora com o presidente da Fundação Nacional de Saúde, Henrique Pires, um piauiense à frente dessa parte. A gente espera, então, que o senhor possa ajudar o governo federal pôr os olhos um pouco mais aqui sobre o Rio Parnaíba. Isso é possível? Boa tarde. Boa tarde, Carol, Joelson, ali, meu amigo André Bahia. Não existe vida saudável, não existe sustentabilidade se o meio ambiente não estiver conservado. Esse programa do Novo Chico, tivemos ontem no Tribunal de Contas da União, o ministro Nardes, o ministro Cedrais, já elogiando o presidente Temer por uma ação que era para ter sido feita há mais de 10 anos, que está sendo implementado agora. São 2 bilhões de imediato, mas existe a longo prazo muito mais investimento. É óbvio que nós aqui, eu cito o ministro Helder Barbalho, amigo nosso, ministro da Integração, que vai ser o coordenador de todo o programa. Eu faço parte da Câmara Operacional, o ministro Sarney Filho aqui do nosso querido Maranhão. É óbvio que nós estaremos unidos, os nordestinos, e os nordestinos têm uma ligação direta com o Parnaíba, para que possamos trazer mais investimento, não só para a infraestrutura, mas também, principalmente, para a questão educacional ambiental. Nós temos uma pergunta do estúdio, vamos ouvi-la. Pois não, Joelson? Olha, uma preocupação em relação a esse assunto Rio Parnaíba está ligado ao saneamento. Como é que a gente pode cuidar do saneamento básico para que possa evitar que, por exemplo, poluentes, lixo, esgoto seja tirado sem tratamento num rio tão importante como é o Rio Parnaíba? Olha, todas as cidades que fazem a calha do Rio Parnaíba, tanto pelo Piauí como pelo Maranhão, estão com sistemas de tratamento de esgoto implantados. Eu tive com a presidente da Codevasf, a Kênia, falando dela da preocupação com a gestão, que obra de engenharia sem gestão não é solução. Não adianta implantar, como está sendo feito em Santa Filomena, Ribeiro Gonçalves, Uruçuí, e não ter a gestão desse sistema. Os governos estaduais, os prefeitos municipais que assinaram, se comprometeram com a gestão desse investimento, que é caro, nós sabemos o quanto custa para a nação uma obra de saneamento, eles se comprometeram e tem que fazer a gestão. Então, nessa parte, nós estamos avançados. A calha do Parnaíba, as sedes das cidades, está com o sistema, se não está concluído, está perto de ser concluído, e óbvio que pode ter algum problema pontual, mas o governo federal, a FUNASA, a Codevasf e o governo do presidente Temer estão de olhos abertos, procurando fazer a correção e cobrando a responsabilidade estadual e municipal.
Aqui em Teresina, por exemplo, há apenas 18% de esgotamento sanitário. Há algo previsto, então, para esse trecho do Rio Parnaíba que passa pela capital, que é o que mais sofre? Olha, eu sou um pouco suspeito, porque eu acho que a gente começou errado. Saneamento é a mais importante das obras, é onde você economiza nos gastos com saúde 5 vezes aquele valor que você investe. Se você pegar, Tete Carol, que me perdoe, se a Cidade Verde quiser sair olhando quem é que está poluindo o rio Parnaíba pelo Maranhão e pelo Piauí, que é muito fácil você descobre quem são as casas, quem são os condomínios, quem são as empresas. Então aí basta, vamos dizer, a sociedade querer que ela descobre quem é que está poluindo aqui. Está marcado, vamos fazer isso, vamos lembrar deste compromisso. À sua disposição, eu acompanho junto, não só como gestor, mas como cidadão. Firmado aí o compromisso, obrigada, presidente da FUNASA, Henrique Pires, pela entrevista. E eu volto ao estúdio com você, Joelson. Muito obrigado, viu, Carol, pelas informações. Obrigado também ao presidente Henrique Pires, presidente da FUNASA. Portanto, André, preocupação com o saneamento básico também envolve um pouco da construção civil, na medida em que, onde não há saneamento, não há também a possibilidade de verticalização, por exemplo. Sem dúvida. E se a gente tentar ser bem pragmático, ou seja, tratar de soluções para a questão de Teresina, porque você tem o resto do estado todo, foi tratado muito ontem sobre saneamento também. Hoje, Joelson, eu estou muito com o viés de achar que o capital privado precisa entrar em saneamento. Veja, eu não tenho nenhum preconceito com coisa pública, não. Por exemplo, a empresa e o sindicato, eu sou cliente da Caixa Econômica, sou cliente do Banco do Brasil, que são empresas públicas que rodam bem. A gente não quer saber se é público ou privado, a gente quer eficiência. Mas só que os números estão apontando que para o saneamento hoje, por exemplo, 5% apenas do sistema de tratamento de esgoto hoje é privado no Brasil. Mas ele já representa 20% do investimento. Isso quer dizer o quê? Que na medida que eu estou aumentando o privado para esta área, está dando mais resultado. E não é difícil de entender por que não, Joelson. Porque a questão de saneamento regulatória, cada prefeitura tem autonomia. Você não tem marcos regulatórios consistentes, ou seja, regra jurídica boa, para permitir a ampliação do investimento. A minha modestíssima opinião é que essa questão da PPP aqui em Teresina precisa ser discutida o mais rápido possível. Subconcessão também. Subconcessão. No caso da Gespisa. No caso da Gespisa. Se vai ficar ou não vai. Se vai ficar a Gespisa tem que demonstrar qual é a saída. Se vai ter a PPP, vamos acelerar. Parece que foi resolvida aí as questões jurídicas, é onde eu estou sabendo. Sim. Agora eu acho que a gente precisa pressionar. Se vai ser a Gespisa ou se vai ser a concessão, a subconcessão ou a PPP, tem que achar uma solução. E rápida. O que não dá é para a gente ficar com isso que o presidente Henrique Pires colocou, gente. Para cada R$1 em saneamento básico, você economiza 5 em saúde pública para o município que está gastando 32% de suas receitas com saúde pública. E segundo o doutor Joelson, o catedrático, nos diz também, você me ensinou isso, que tudo isso aí, a maioria está em cima das crianças, o problema de saúde pública ligado a saneamento básico. Então está tratando de criança, dos nossos rios, isso tem que ser resolvido. Eu estou achando que é mais pelo capital privado. É preservar a questão salarial das pessoas da Gespisa, porque são funcionários, são pessoas idôneas que trabalharam lá e tentam caminhar nessa direção. Mas também não sou radical, não. Se a Gespisa entender que vai dar conta, que vai resolver, então vamos com a Gespisa. Precisa Agora funcionar. tem que resolver. Tem que resolver, tá certo. André Bahia, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, presidente do Sindicato das Empresas da Construção Civil, participou com a gente dessa conversa aqui. Muito obrigado, viu, André? Muito obrigado.